Chega Hugo, que eu aqui disse, poxa, pra que contratar? Não, deixa o Donelli, dá sequência pro Donelli e tudo mais. A gente vai ter que ver. E aí já tô revendo a minha posição, não de que o Hugo tem que ser o titular, mas de que, cara, eu queria ver o Hugo, queria ver. Vamos lá, vamos seguir nas informações porque Ramon Dias está liberado, está no bid, assim como o Hugo, tá? O Hugo também está no bid. Ramon Dias, técnico, novo treinador para estrear diante do Criciúma na Neoquímica Arena na terça-feira. Essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa possibilidade do Corinthians virar SAF? Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão, porque tem algumas notícias importantes. Quem já está entre nós também é André Ramalho, novo zagueiro, contratado, 32 anos, ex-PSV da Holanda. Passou por Bayer Leverkusen, o Red Bull Salzburg da Áustria também, jogou 14 anos no futebol europeu, já está treinando no CT Joaquim Grava, não no campo, na parte interna, porque ele está aguardando a assinatura do contrato, né, já fez exames médicos e tudo mais, vai assinar até o fim de 2026, contrato definitivo, 2 anos e meio, então o anúncio deve acontecer por agora, por já, o anúncio desse novo zagueiro que chega para reforçar a zaga, um cara também de experiência europeia, também muito bom na bola aérea, um cara muito seguro, líder de grupo, que pode auxiliar ali, especialmente o Kaká. Hoje eu acho que o Kaká é o titular e os outros estão revezando, né? Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e nenhum com... O Félix, na verdade, veio para ser esse cara e não performou do jeito que a gente imaginava. Começou até bem, depois começou a oscilar muito. Eu sei que a fase do time não ajuda, mas tecnicamente hoje eu colocaria o Kaká e o André Ramalho, para a gente poder ver que tipo de zaga a gente pode ter, beleza? André Ramalho já treina no CT. Vamos lá, vamos seguir nas informações porque Ramon Dias está liberado, está no bid, assim como o Hugo, tá? O Hugo também está no bid. Ramon Dias, técnico, novo treinador para estrear diante do Criciúma na Neoquímica Arena na terça-feira. Tinha aquele imbróglio com o Vasco, será que ele assinou a rescisão? Será que ele já pode atuar? Pois agora não tem mais conversa, já está no bid oficializado como novo técnico do Corinthians. E aí a gente vai poder ver a estreia do Ramon, que já trabalhou nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, já acompanhou lá o jogo contra o Vasco, já está na resenha, já vai ter o final de semana, já vai ter a preparação na segunda, já vai ter a pré-eleição, e aí a gente vai ver. A gente vai ver o primeiro time do Ramon Dias, vai ver o primeiro modelo tático, vai ver a primeira postura, a primeira resposta dos jogadores. Nessa terça-feira começa a era Ramon Dias. Ela vai ser curta, ela vai ser pequena, ela vai ser com poucos jogos, ela vai ser até o final do ano, ela vai ser até o fim do ano que vem, como prevê o contrato dele, não sabemos. O fato é que agora começa uma nova era, um técnico estrangeiro, conhece o futebol brasileiro, que tem currículo, tem energia, tem histórico e que, né, vai tentar tirar o Corinthians dessa situação. Hugo Souza, apresentado como novo goleiro do Timão, vai vestir a camisa 1, o que indica, não necessariamente, mas indica uma prioridade, uma preferência, né? O 1 normalmente é o titular, né? Mas o Cássio vestiu a 12 durante tantos anos, né? Mas enfim, não é por isso que eu vou dizer o que eu vou dizer. O Donelli realmente, nos poucos jogos que ele teve, até pelo contexto e tudo mais, infelizmente, não passou tanta segurança, né? No último jogo contra o Vasco, especialmente, né, a forma como ele pulou na bola, na cobrança do esforço, os chutes contra o Cruzeiro, que eu acho que são bolas defensáveis, né? Já falei aqui que eu torço muito pelo Donelli, um moleque que chegou muito cedo no clube, que quer dar certo, que assumiu a titularidade com muito amor, depois do Cássio ter saído, do Carlos Miguel ter feito o que fez. Mas, assim, nos últimos jogos, nos jogos em que ele assumiu a titularidade, ele não passou tanta segurança. Chega Hugo, que eu aqui disse, poxa, para que contratar? Não, deixa o Donelli, dá sequência para o Donelli e tudo mais. A gente vai ter que ver. E aí já estou revendo a minha posição, não de que o Hugo tem que ser o titular, mas de que, cara, eu queria ver o Hugo, queria ver. A entrevista dele foi muito boa, de verdade. Entrevista não quer dizer nada, tá? Ou não quer dizer tudo, mas pode dizer alguma coisa. E disse para mim que ele é um cara que amadureceu, teve uma rodagem na Europa, que está muito seguro do que quer, do que pretende, valorizou muito o clube, que era um sonho jogar no Corinthians, um cara que já jogou no Flamengo, já foi titular do Flamengo, então assim, são dois clubes comparáveis, se você consegue comparar dois clubes em termos de massa e pressão, são Corinthians e Flamengo, então ele sabe do que ele vai encontrar. Falou que já jogou na Neoquímica Arena contra e nunca viu nada parecido. Então, assim, valorizou bastante a torcida, a pressão, o clube. Me parece preparado para o desafio.
Se ele vai performar dentro de campo, eu não sei, mas eu acho que a gente vai ter que ver. Porque o Corinthians não contratou outro goleiro. Não contratou um cara mais experiente, não contratou um pica das galáxias, não contratou um cara da Europa, não contratou. Contratou o Hugo Souza. E se o Donelli, que assumiu a função, não está inspirando tanta segurança, a gente vai ter que ver esse cara, que está contratado foi contratado para isso, né? Então, assim, mudou o treinador, o Ramon Dias está chegando, é muito natural se o Hugo receber uma chance já no jogo contra o Criciúma. Se não, ali na frente. Porque ele vai ter que jogar, né, o contrato até o final do ano, de empréstimo. Então, assim, eu queria ver pelas palavras dele, pelo que ele demonstrou assim, né, na sua postura e pela rodagem que ele tem. Ele ele não é um grande goleiro, experiente, rodado, mas ele já tem mais experiência que o Donelli. Ele já assumiu a titularidade de um clube como o Flamengo durante uma grande sequência de jogos, teve problemas extracampo, teve algumas falhas, teve tudo isso. Mas me parece que amadureceu, teve uma rodagem agora na Europa, Portugal, isso também amadurece o cidadão, não só o profissional, e me parece pronto. Vamos ver. Eu gostaria de ver, porque o Hugo Souza já está entre nós. E para fechar, falando em argentino, Matheus Sanabria, essa é do meu amigo Samir Carvalho, que deu com exclusividade a proposta do Corinthians por esse argentino. Inicialmente de empréstimo até o final do ano, $200 mil, questão de R$1 milhão de reais, para ter um jogador de 20 anos, que inclusive foi emprestado ao Central Córdoba, ele pertence ao Lanús, e depois o Lanús fez uma contraproposta de uma compra de 50%, mas por $2,5 milhões. 13, 14 milhões de reais, e aí o Corinthians aceitou os moldes da negociação, avançou na negociação, deve finalizar. Matheus Sanabria, 20 anos, joga nas duas pontas. Aquele modelo argentino, driblador, ponta, velocidade, muito jovem, que se destaca muito rápido e que o Corinthians está buscando, porque não tem mais o Mosquito, né? O Arthur Souza, que é centroavante, também, o Wesley pode ser vendido, a galera está criticando, então está abrindo uma lacuna ali pelos lados do campo. O Corinthians também está buscando uma contratação nesse sentido, seria do Matheus Sanabria. Na última temporada ele jogou 18 jogos, 11 como titular, pelo Central Córdoba, que é um time menor, né, mas ele pertence ao Lanús, é muito jovem e poderia ser uma alternativa aí junto ao futebol brasileiro, uma proposta de compra que o Corinthians está efetivando. Beleza? Repassada geral aí nas informações do Timão, que entra em campo na próxima terça, na estreia de Ramon Dias contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa possibilidade do Corinthians virar SAF? Bom, a informação do Juca Kfouri, mais uma vez o Juca Kfouri trazendo informações relativas ao Corinthians. De acordo com o Juca Kfouri, o Corinthians, que vive uma situação delicada e tem uma alta dívida de mais de 2 bilhões de reais, segundo o Juca Kfouri, tem um grupo de investidores que procurou o clube para quitar essa dívida e adquirir o Corinthians, querendo levar o clube aos torcedores. De acordo com o Juca Kfouri, esse grupo de investidores é encabeçado pelo Marcelo Goldfarb, que é filho do Bernardo Goldfarb, que fundou as lojas Marisa. E o grupo delegou a OTB Esportes, empresa que empresaria atletas, ainda em setembro do ano passado, a entrar em contato com o Corinthians. Como havia expectativa de vitória da oposição, os investidores acharam melhor esperar as eleições do clube serem decididas. O grupo estaria disposto a adquirir o Corinthians, ou seja, comprar o Corinthians e também as propriedades relacionadas a ele. A negociação seria no modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com abertura na Bolsa para aquisição posterior de torcedores. A proposta tem a ideia de pagamento total da dívida alvinegra e um compromisso futuro de abrir cotas para torcedores. A empresa procurou a nova diretoria e não teve o projeto escutado. Ou seja, a nova diretoria não quis escutar o projeto. Ainda de acordo com o Juca Kfouri, a OTB Esportes foi direcionada para o Igor Sveibrucker, que é empresário, mas não tem nenhum cargo oficial no clube e é considerado um dos braços direitos do presidente Augusto Melo. O grupo de investidores, na avaliação do Juca, mostra saber das dificuldades e da atual situação financeira do clube, mas mesmo assim estão dispostos a assumirem a responsabilidade. E aí, torcedor corintiano, o que é que você acha? Acha que é uma boa o Corinthians virar SAF?
a possibilidade do Corinthians virar SAF, do Corinthians virar empresa, né, do Corinthians ter um dono, né? O que você acha? Deixe o seu comentário. O Corinthians que estuda a contratação do ponta Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, garoto de 20 anos, é capaz de atuar pelos dois lados do campo, na ponta direita e na ponta esquerda, e jogou pelo Central Córdoba por empréstimo na última temporada. A diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo canal do Cereto. Na última temporada, pelo Central Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 como titular, com 2 gols marcados. O Corinthians tem interesse na contratação de um ponta. É uma das indicações do técnico Ramon Dias, um ponta direita. Lembrando que o Corinthians já anunciou o goleiro Hugo Souza como contratação. Também deve anunciar nos próximos dias o zagueiro André Ramalho, os volantes Charles e também o Alex Santana. São as possibilidades de contratações do Corinthians, por enquanto, o Corinthians que está no mercado da bola tentando essas contratações. E da proposta recusada pelo América do México no que diz respeito à tentativa de contratação do Brian Rodrigues. O Corinthians tentou contratar o Brian Rodrigues, mas teve a segunda proposta recusada. Um dos alvos do Corinthians na atual janela de transferências era o Brian Rodrigues, o uruguaio, que disputou a Copa América pela seleção do Uruguai e pertence ao América do México. No entanto, os clubes encerraram as negociações envolvendo o jogador neste sábado. O Corinthians não vai tentar mais contratar o jogador. Durante as conversas, a diretoria do Timão enviou 2 propostas aos mexicanos. A primeira foi considerada muito baixa. Depois, o clube mexicano realizou uma contraproposta. Dessa forma, o Corinthians ofereceu um novo valor, mas, segundo informações, não chegou nem na metade do que foi pedido pelos mexicanos. Com isso, as negociações foram encerradas. O Brian Rodrigues foi revelado nas categorias de base do Peñarol, teve passagem pelos Los Angeles dos Estados Unidos e foi contratado em 2022 pelo América do México por $6 milhões. E desde então, atuou em 65 partidas com 11 gols e 8 assistências. Era o jogador que o Corinthians queria para o ataque. O Corinthians queria um jogador, o Brian Rodrigues, mas segundo informações, o América do México não aceitou negociá-lo por menos de $8 milhões. Desse jeito, não vai sair no negócio, infelizmente. O Brian Rodrigues não virá para o Corinthians. E outro que não deve vir mais para o Corinthians é o Balotelli. O Mário Balotelli também não deve vir mais para o Corinthians, está melando a negociação. Isto porque o Augusto Melo não enviou a proposta oficial, como ficou de fazê-lo neste final de semana. O Balotelli está esperando a proposta oficial do Corinthians e o Corinthians ainda não enviou esta proposta oficial. O Corinthians está muito dividido em relação à proposta do Balotelli. Tem gente dentro do Parque São Jorge que quer a contratação do jogador, tem gente no Parque São Jorge que não quer a contratação do jogador. Há quem diga que contratar o jogador em fim de carreira vai ser uma furada para o Corinthians, que o jogador tem muito problemas extracampo e que vai ser um tiro no pé para o Corinthians contratar o Balotelli. Outros dizem que o Corinthians deveria apostar na contratação do Balotelli, sobretudo pelo que vai trazer de retorno de marketing, de retorno financeiro, fora de campo, né? Seria uma atração no futebol brasileiro. Mas o Corinthians tentaria a contratação do Balotelli com o dinheiro do novo patrocinador Master. O Corinthians está fechando o acordo com o novo patrocinador Master, que vai ser uma casa de apostas. E essa casa de apostas estaria interessada em investir na contratação do Balotelli. Acontece que o Ramon Dias, técnico do Corinthians, teria pedido para o Augusto Melo esperar pela negociação do Balotelli, para não contratar o Balotelli e investir o dinheiro em outras posições. Investir o dinheiro em posições em posições carentes do Corinthians, em jogadores da confiança do Ramon Dias. Embora o Ramon Dias tenha ficado no primeiro momento até feliz com a possibilidade, empolgado com a possibilidade da contratação do Balotelli, ele está voltando atrás neste posicionamento e está pedindo para o Augusto Melo
justamente para o Augusto Melo retornar, tirar o pé do acelerador e repensar as contratações do Corinthians. Então, vai indicar outras contratações, vai indicar outros jogadores, vai indicar outras posições e o Balotelli não deve ser mais contratado. E você, torcedor do Corinthians, fica chateado com esta informação de que o Balotelli não deve mais ser contratado, de que o Balotelli não deve vir mais para o Corinthians? Ou você fica feliz com esta, com esta notícia, desta possibilidade do Balotelli não vir mais para o Corinthians? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Eu volto aqui para informar vocês. E aí, o que vocês acham disso? Comenta aqui e inscreva-se no canal, hein? Já se inscreveu? Bora, eu volto na próxima. Tchau! Fala, corintiana, gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, deixando aí já o meu bom domingo aí para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir o vídeo depois. Ontem eu não vim por aqui para trazer informação, acabei tirando o dia para resolver algumas coisinhas e o que juntou de informação eu tentei juntar aí no compilado de notícias para vocês. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam das informações, os jogadores, né, que acabaram avançando aí, né? No caso, um jovem jogador, né? Uma promessa aí de 20 anos. Se acabar dando certo, é um jogador que teve seu certo destaque já, mas muito jovem. Vamos ver como que ele vai encarar. Teve aí o final da novela do Balotelli, teve também a situação da notícia da SAF, teve também aí o Ramon Dias e o Hugo inscritos no bid podendo atuar. Ramon, que já tá, matéria que tá passando aí na tela de vocês, já tá atuando já como técnico lá no Parque São Jorge, lá no CT, e já está dirigindo os jogadores do Corinthians. A gente espera que comprem a ideia do treinador o mais rápido possível para conseguir tirar o Corinthians dessa situação que nessa rodada a gente não consegue sair, infelizmente. A gente passou por 2 rodadas onde, se a gente tivesse conseguido uma vitória, a gente tinha conseguido sair do Z4, porém agora o nosso primeiro adversário de cima ali pontuou no jogo de ontem, e com isso aí o Corinthians, mesmo com a vitória, continua no Z4 nessa rodada. O Corinthians vai ter que fazer aí uma sequência de pelo menos uns 3, 4 jogos sem derrota, 2 vitórias, 3 vitórias, 2 empates ali, uma média que consiga fazer aí pelo menos uns 10 pontos aí nos próximos 4 jogos para poder começar a respirar. E isso daí vai dos jogadores comprarem a ideia do Ramon, né? Tomara que isso aconteça, que os jogadores consigam desempenhar melhor o papel deles com o Ramon. Comenta aí se vocês acham que o Hugo já deve ser titular na próxima partida. Quero saber da opinião de vocês da situação da SAF. Vamos conversando aí de Coringão. Amanhã eu trago logo de manhã aí as atualizações. Semana vai começar. Aí aquela sequência de sempre. Tem vídeo de manhã, tem vídeo à noite. Lá pelas 10, lá pelas 7. E a gente vai falando de Coringão aí, atualizando as notícias do domingo. Caminhão passando, barulheira. Enfim, galera, essas aí as atualizações. Essas as atualizações do Timão. Valeu para quem chegou até aqui, hein? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e vai, Corinthians!